Como dissemos, aqui está o pastor Joelson Raulino, uma pessoa a quem temos grande admiração e acredito que o ministério da nossa igreja também. E você, a partir de hoje, preste atenção e você pode, eu queria pedir ao pastor Joelson Raulino, se ele pode deixar o telefone no ar para os pastores que quiserem convidar, para fazer um seminário da família na sua igreja. Nós sabemos que ele domina também a parte da música, e se você quer fazer um seminário de louvor e adoração, está aqui a autoridade. Pastor Joelson, por favor, seu telefone. Pois bem, Pai do Senhor a todos, mais uma vez aqui, voltando a casa. Para mim é uma honra estar por aqui, e principalmente no programa Já a Última Hora com a nossa irmã Eunice. Quero deixar o telefone 88 35 22 41. Anotou, querido? Pastor? 88 35 22 41. Isto. Não esqueça não. Reúna o povo, convide o pastor Joelson, ele vai agendar e vamos fazer um seminário aí sobre a família. A partir de hoje você já vai ter uma noção do que Deus tem para falar conosco. Para não perder tempo, porque nós só temos agora 40 minutos, não é? Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está no Salmo 128, e você vai começar a meditar e orar em espírito aí, porque eu já vou entregar o comando do programa ao pastor Joelson Raulino. Salmo 128, se você quiser pode abrir sua Bíblia, se não medita, porque a fé vem pelo ouvir. 128 de Salmos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória ao nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te pedimos agora, aplica a tua palavra em nossos corações e fica com o teu filho, em nome de Jesus. Pastor Joelson. Eu quero, de princípio, mandar um abraço para minha esposa, Jete, e meu filho, Joedson. Sintam-se abraçados. Também eu quero parabenizar os casais que fizeram o encontro, Casais com Cristo. Parabenizar a todos que fizeram, mas com especialidade ao Luciano e Eliude, e o nosso irmão Diego e Fabiana, que fazem parte da comunidade lá, São Rafael, onde nós estamos trabalhando juntos. É com imensa satisfação que eu estou aqui para falar sobre a célula máter da sociedade. Nós estamos falando sobre a célula que criou toda o gênero humano, que é chamado de família. Quando Deus pensou em criar a humanidade, ele usou um casal, uma família. E é sobre a família que eu gostaria de passar alguns domingos aqui discorrendo nesse assunto, nesse tema, que hoje está sendo muito açoitado pelo modernismo, pelas inversões de valores e por aquilo que nós chamamos de modernidade. Gostaria de trazer para todos vocês uma perspectiva
com princípios bíblicos e científicos, por que não? Estamos diante de um quadro que deixa a própria sociedade estarrecida pelo que nós vemos e ouvimos sobre as famílias. Se você perceber, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a economia vai mal, a política vai mal. Tudo está centrado, focado na família. E eu gostaria de começar, a irmã Eunice também pode interagir naquilo que ela sentir. Eu gostaria de começar a discorrer sobre esse tema com um questionamento, irmã Eunice. Sim. Sobre qual o propósito, o projeto que Satanás tem em destruir, em extinguir os princípios e valores que diz respeito ao casamento e à família. Porque o foco de Satanás, desde o princípio, foi perseguir as famílias. Desde o Jardim do Éden, que ele buscava esse foco. E a minha preocupação é essa. Por que a família? Você observa que Deus abre a Bíblia em Gênesis com uma cerimônia de casamento. E Deus fecha a Bíblia com o livro do Apocalipse com outra cerimônia de casamento. É verdade. Glória a Deus. Ou seja, a única instituição terrena que será eterna. Isso já deixa a inquietação de Satanás em querer destruir, perturbar, destruir. Verdade. Enfim, não é para menos que o símbolo que consolida o matrimônio é a aliança. A aliança é o símbolo que sela esse compromisso. E se você vê, a aliança é um objeto circular, onde você procura o começo, não acha, você procura o fim, não acha. É algo que não tem começo e nem tem fim. Que é exatamente a proposta do casamento e da família. Não obstante que todo casamento como instituição civil, ele obedece a um mandamento divino, seja ele qual for o casamento. Eu não estou falando aqui casamento nas igrejas, casamento civil, né? Todo casamento em casamento. si, todo casamento em si, ele obedece a esse mandamento divino. Afinal, quem criou essa instituição, casamento, quem criou foi Deus. Foi Deus quem criou o casamento. Foi Ele, a princípio, no Gênesis, que Ele já começou com essa proposta. E observe que Ele tinha uma intenção, era instituir a família. Estabelecer a família. Veja que a família é algo de primazia de Deus. Então, quando Deus começou a criar o mundo, Ele já estava pensando na família. Ele disse, haja luz, Ele já estava pensando na família. Ele arquitetou, Ele planejou, articulou toda a sua criação com o foco na família. Glória a Deus. Veja que instituição, que peso
Que peso existe nessa instituição? E com certeza isso, diante dos olhos do inimigo, de Satanás, ele é proposta dele, é uma compra de guerra, é um cabo de guerra dele, é a intenção dele, destruir este patrimônio de Deus. Consequentemente, é Deus quem consolida os enlaces matrimoniais. Entretanto, é de nossa inteira responsabilidade e competência manter esse laço bem ajustado e bem apertado. Outro sim, se você abrir espaço, seja ele pequeno como for, o inimigo apodera e derruba. Não é para menos que Deus foi quem criou o jardim, e foi Deus quem criou Adão, foi Deus quem criou Eva, foi Deus quem instituiu aquele primeiro casamento e disse, olha, deixará o homem mesmo, o homem não tendo um pai biológico, mas estava ali aquele versículo fora do contexto, mas estava ali para provar que Deus tinha essa intenção da família. É um projeto do coração de Deus. E Deus, focado nisso, aí formou aquele casal e disse, olha, você tem o jardim do Éden para passar a lua de mel. Fique à vontade. E mesmo assim, houve uma brecha e Satanás vai e quebra o pacto e a aliança. Mas é Deus quem consolida o casamento. Mas somos nós quem apertamos o laço. Deus instituiu o casamento como uma instituição que irá selar a união da igreja, a esposa e o cordeiro como esposo. A tão aguardadas bodas do Cordeiro. Bodas significa casamento. E é isso que Satanás, ele não aguenta, ele não suporta em ver essa instituição que irá selar exatamente, irá consolidar exatamente a união entre a igreja e Cristo. É o casamento, é a família que vai ser perpetuada. As bodas do Cordeiro, eu gostaria que a irmã Nícia lesse Apocalipse, capítulo 19, o verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Observe, Deus fechando o Apocalipse com glamour de um casamento. Que casamento, que encanto! Ele chama de bodas do Cordeiro. Ele fecha, ele sela a Bíblia com este casamento, tão aguardado pelas igrejas, pela noiva. E é isto que inquieta Satanás, é isso que mexe com Satanás. E aí o que acontece? O plano de Satanás, o propósito de Satanás em ofuscar, em denegrir o glamour dessa festa, foi tão bem planejado e executado, com tanta eficiência, que ele tenta deturpar a imagem. E a palavra deturpação, irmã Nilce, ela tem um sentido de tornar torpe o sagrado.
Verdade, meu irmão. Tornar torpe o sagrado significa deturpar. E foi exatamente isso que Satanás fez. Ele tornou torpe uma instituição. Banalizou, seria esta a palavra, exatamente. Né? Mas exatamente. Para se entender melhor, banalizou a instituição sublime com a qual Deus presenteou o homem, não é? Exatamente. E numa atitude de rebelião a esse princípio divino, ou seja, todo casamento possui um propósito divino. Porém, em contrapartida, todo divórcio ou separação há um propósito maligno, entrelaçado, de separar o que Deus uniu, quando Deus disse, não separe. É verdade. Não separe. Não separe. Porque o que Deus uniu é algo que vem em conformidade com os projetos de Deus. Mas, enfim, vem uma pergunta que soa, e eu gostaria de interagir com a irmã Eunice. Existe casamento perfeito? Não, eu acredito que não, não é? São duas naturezas, mas são duas naturezas, pastor Joelson, que se tornam uma. Porque diz assim, sai o homem da casa dos seus pais, se une a uma mulher e ambos serão daí uma só carne. Eu quero entender que, apesar das dificuldades, é como quando a gente acorda de manhã, se olha no espelho e vê alguma coisa que não agrada, a gente vai tentar arrumar. Dessa mesma forma deveria ser com o casamento. Exatamente. Outra pergunta. Existe família sem conflitos? De jeito nenhum. Veja o que foi que o inimigo ele semeou. Veja como ele... A estratégia dele, como ele semeou essa coisa, esse mal-estar. Aí eu pergunto, qual o padrão ideal para uma qualidade de vida familiar? Quando você casa, você recebe um manual de instrução que contém um item, como conseguir um bom casamento? Como manter um casamento eterno? Tem um bocado de gente escrevendo essas coisas por aí. Mas é uma experiência muito pessoal, não é? Colocando Jesus em primeiro lugar, a experiência é pessoal. E quando eu falo pessoal, eu estou falando de duas pessoas em uma, entrelaçadas, geminadas uma na outra. Quando a Bíblia fala assim, aquele Salmo 133... Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você percebe, Maurício, a união de duas peças, ela não pode ser a mesma peça com o mesmo formato. Para unir duas peças ou duas engrenagens, ela precisa ser diferente. Aonde tem dente, na outra não deve ter dente. Deve ter um espaço. E aonde tem um espaço, a outra deve ter um dente. Daí é onde se processa o encaixe. Há diferença. Existe a diferença, mas não pode manter a indiferença. E aí, as pessoas já estão se perguntando, mas e aí, como a gente pode entender o que aconteceu e o que está acontecendo, o que vai acontecer com o padrão de família, com essa instituição, esse peso divino que Satanás deturpou, mas que Deus ainda investe.
E Deus ainda tem propostas, projetos em cima desse enlace. Porque ele visa exatamente as bodas do Cordeiro. Porque o que o inimigo quer de fato mesmo é tirar o foco das pessoas, tirar o valor que tem o casamento, tirar o foco das pessoas das bodas do Cordeiro. Porque ele deturpando a ideia de casamento hoje, as pessoas perdem o sentido. E aí, quando a Bíblia fala de bodas de cordeiros, as pessoas ficam sem entender como é que pode haver um casamento se hoje esses casamentos já não existem com tanta perfeição. Hoje o padrão de classificação, de tratamento afetivo, cordial, da família moderna, muitas vezes as pessoas dizem, lá em casa é assim mesmo. Escreveu, não leu, não leva o desaforo para casa. E assim as pessoas vão vivendo com mensagens de mídias, de televisão, essas coisas são tão prejudicial à estrutura do lar. Satanás, ele tem uma arma tão eficaz que chama-se mídia, que ele mina os valores. Ele não tira você de dentro de casa, ele mina os valores, os teus valores. Ele começa minando de dentro do teu coração, da tua mente. Ele começa minando aquilo que você achava divino e ele começa a mostrar que é humano, que é carnal. E hoje, o sentido do que se pode dizer assim, o que prende um casamento hoje? A primeira coisa que as pessoas respondem seria o quê? Sexo. Verdade. Amor. Reflita o que Deus pensa sobre a família. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Deus não perdeu a esperança. 3. Capítulo 3 e versículo 25. Deus não foge. É como aquele vaso quebrado. Olha, ele disse assim, olha, vai lá no oleiro e olha lá como eu trabalho. Aleluia. Eu trabalho com vaso quebrado, gente. Eu não trabalho... Eu sou especialista em consertar as rachaduras. Aleluia. Atos diz assim, pastor Joelson. Pronto. Atos 3 e 25 diz, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias. Irmã Eunice, foque bem essa palavra todas. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Todas as famílias da onde? Da terra. Aleluia. Olha, Eunice, Mãe Eunice, aqui Deus ele está dizendo, olha, todas as famílias é geral. Para ser. São para serem abençoadas. Abençoadas, benditas. São benditas. Esse é o projeto de Deus. Pastor, fica à vontade. E o que é interessante, que esta semana eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, mediante essa nosso acordo de falar sobre família aqui. Durante a semana, eu encontrei com várias pessoas, parece que Deus foi direcionando, e cada uma me disse alguma coisa em relação a casamento. E uma dessas pessoas me disse assim, não tenho mais forças. Acabaram as minhas forças. Depois de tantos anos de casado, uma construção de uma vida,
eu vi tudo desmoronar. E eu não sei onde foi que eu errei. E eu observei naquele semblante frustração, decepção, angústia, dor, medo do futuro. Porque tudo que foi construído paulatinamente, em esperança, em comunhão, em unidade, de alguma forma apareceu uma brecha. E o inimigo se apoderou desta brecha. E de alguma forma ele conseguiu destruir este casamento. E aqui vem dizendo, irmã Eunice, uma coisa interessante. Sim. Aonde está o cumprimento desta promessa? Me ajude, Jesus. Quero ver. Qual Pela tua família palavra, agora? glória. Qual família hoje está desfrutando essa bem-aventurança? Aleluia. Qual? Ou melhor, como sabemos que somos herdeiros desta bem-aventurança? Como sabemos? Se muitos lares, eu não falo poucos, eu falo muitos lares, e muitas pessoas gostariam de, pelo menos, ouvir alguma coisa sobre família. A sede das pessoas. A frustração, como a nossa irmã Eunice falou agora. Aquilo machuca a alma. Aperta o peito e a dor, ela é intensa na alma. Porque é um projeto, irmãos, onde o casal, ele joga todas as suas forças, todas as suas esperanças, toda a sua vida, ele se entrega nesse projeto chamado casamento, chamado família. Mas, irmã Eunice, ninguém recebeu, como eu falei antes, manual de instrução sobre isto. Verdade. Ninguém recebeu. E as famílias, elas são construídas, como você bem falou aí, paulatinamente. É uma construção. E deixa eu dizer algo para você. Não é só a sua família que tem problema. A de Abraão teve, a de Isaac teve, a de Jacó teve, a de Davi teve, verdade. a de Moisés teve. Todas elas teve problemas seríssimos, a ponto de muitos perderem a esperança, assim como você está sentindo hoje. Solitário, um dia entrando numa igreja de mão dadas, e hoje sem aquela pessoa do lado, você chora a sua dor, isolada, solitário. Mas eu quero dizer para você, eu quero chamar a sua atenção para esta promessa de Deus. Existe uma promessa. Como alcançar esta promessa? Como sabemos que somos herdeiros dessas bênçãos? Eu gostaria de que a irmã Eunice lesse para mim Gálatas 3 e o verso Gálatas 3 e verso 9, 6 em diante. Gálatas 3. Gálatas 6, 9. 3. Gálatas 3, Isto. do 6 até o 9. Isto. Gálatas 3, versículo 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações da terra serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé serão benditos como o crente Abraão. Aí ele já começa a fechar, não está deixando as coisas tão abertas. Em Atos ele fala que serão benditas todas as famílias, mas como serão benditas? Existe uma condição. Aleluia! Existe uma condição. Eu já estou entendendo. Existe uma condição. Glória então você a Deus. entra num casamento com a promessa. Mas para você ter posse dessa promessa, você precisa alcançar essa condição. Todas as promessas elas são condicionais. Existe uma condição. A Bíblia ela é fantástica, porque ela joga as promessas, mas ela também joga a condição. Ela diz assim, olha, se você praticar os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas a bênção, porém, antes vem a condição. Então, existe toda uma condição para que essa bênção da família seja repleta e seja vivenciada. E eu digo, seja construída. Porque ninguém entra no casamento sabendo o que é um casamento. Até porque cada casamento é um casamento isolado. Não vai adiantar a sua experiência para a minha experiência. Porque o meu lar, existe um costume diferente do seu lar. Por isso, cada casamento é um casamento. Cada caso é um caso. Às vezes a gente costuma assim, no convívio, a gente diz assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu tomei um remédio tal, e se você tomar vai ser ótimo, porque eu melhorei com ele. Aí as pessoas dizem, como é o nome do remédio? A gente quer até ser médico nesse momento. É verdade. Né? Nem faz efeito. Pois às vezes é. Por causa do organismo, da que é diferente. do organismo. E o casamento é um organismo vivo. É exatamente isso que eu quero chegar. É o caminho que eu estou trilhando. Vivo. Pois é. Aí a gente diz assim, olha, o meu casamento foi assim. Aí se você fizer como eu fiz, você vai dizer... Não vai adiantar, porque há casos... Não existe receita. Não tem como. A única é essa. É exatamente a condição. A palavra está dizendo aqui. É a condição que é. Não existe outra condição. A Bíblia diz assim, olha, são os que são da fé, são benditos, com o crente Abraão, conforme as promessas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Você nasceu naquela casa, escute bem, na sua casa. Você faz parte daquela família, você faz parte da sua família. Deus não errou de endereço. Deus não errou de endereço. Deus conhece pessoalmente você. Deus conhece pessoalmente cada família da terra, inclusive a sua. Deus conhece cada segredo que você mantém no mais escondido dentro do seu lar, do seu quarto, aonde estiver esse segredo, Deus conhece. Deus também conhece os teus conflitos. E às vezes o conflito não é com o cônjuge, às vezes o conflito é interno, é com você mesmo, a ponto de você não se suportar. Existem pessoas, irmão nisso, que não conseguem estar só, porque tem medo da sua própria companhia. Porque os seus pensamentos são aterrorizantes. E eles têm medo de ficar só com os seus pensamentos. E isso é traumático. E isso é um trauma que muitas vezes você não tem condições de convivência com ninguém por conta dos seus próprios traumas.
Então Deus conhece o teu conflito, cada trauma da tua família, o teu trauma, cada dor, cada necessidade, cada amargura. Deus conhece todas as tuas mágoas. Aleluia. Sonda tudo. Glória a Deus. Aí você pode até perguntar, e então por que eu estou sofrendo tanto se Deus conhece? Se Deus sabe da minha dor, por que eu estou sofrendo esta dor? Se Deus conhece minha família, por que se desmoronou todo aquele sonho de mocidades, de casar, de casamento eterno, e desmorona? Por que? Se Deus me conhece, se Deus conhece minha família, se Deus conhece meus traumas. Escuta. As bênçãos são prometidas, mas para você herdar, você precisa das condições necessárias. Eu falei antes que Deus te conhece, Deus conhece os teus problemas, Deus conhece a tua dor, Deus conhece a tua família. Mas a minha pergunta é, será que você conhece Deus? Será que você conhece os propósitos de Deus com você, com o seu coração, com a sua própria dor? Porque, olha, gente, maior dor como a dor de Jó não existiu ou jamais existirá. Mas Deus tinha propósito com aquela dor. É verdade. Glória a Deus. Mas será que você conhece Deus como Deus te conhece? Porque muitas vezes você quer as bênçãos de Deus, mas você não quer a companhia. Você barganha com Deus. Olha, Deus, eu quero o meu casamento resolvido. E muitas vezes você até atropela a companhia de Deus do seu lado. Será que você conhece Deus como um amigo, como um companheiro? Ou você conhece Deus apenas como o médico da sua família? Uma chave mestra, né? Aquela que... Na hora que eu preciso de Deus, eu vou atrás dele. Quando eu não preciso, esquece, deixa Deus para lá, porque eu tomo conta. É como os discípulos no barco, estavam lá, tentando segurar o barco na sua força, na sua prepotência, arrogância. Não, aqui não tem esse negócio com Deus, não. Aqui quem vai resolver a gente, porque a gente tem experiência de mar, a gente sabe o que é o mar, a gente sabe todos os problemas do mar. E de repente a tempestade começa a crescer de forma que eles viram que a capacidade de intelectual deles, eles foram naufragando. A ponto deles dizer assim, Jesus, a gente não tem condição. O que a gente tentou só fez piorar. E muitas vezes, no seu casamento, por você tentar salvar, você só fez piorar. Porque não é uma questão de você salvar, mas é uma questão de construção. E de repente a gente estraga tudo. Só porque a gente pensa que não, eu tenho que salvar meu casamento, então eu vou fazer assim. Não é assim que se resolve um problema numa família. Escuta só. Você tem Deus como um consolador ou como uma verdade que liberta? Seus preconceitos, seus interesses pessoais, que você quer defender de toda forma, e muitas vezes nessa defesa dos seus interesses, você fere aquela pessoa que você tanto ama, que está do seu lado. Veja Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, verso 1. É um texto
Eu estou olhando aqui para a hora, viu? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Pode ler. Continua? Pode, até o 3. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela. Qualquer instituição que estiver sobre ela Desfalecerá como os animais dos campos, e como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Inclusive o casamento. Inclusive o casamento. Mas por que isso vai... Porque isso está acontecendo? Aí a gente volta para os versículos do primeiro. No verso 6, a parte B, diz assim: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Irmão Eunice, quando a gente entra num projeto de família, quando a gente entra num projeto de casamento, a gente sonha acordado. Mas a gente sonha com os nossos objetivos, com os nossos interesses muito latentes. Então você entra naquele barco em alto mar chamado casamento. E de repente, naquela ânsia, naquele glamour, naquela felicidade dos primeiros dias, você vai entrando no mar, e esquecendo que a terra ficou para trás, e de repente você não sabe nadar, esqueceu de aprender a nadar, esqueceu de saber sobreviver em dificuldades. Aí você entra no barco achando que encontrou o príncipe, que encontrou a princesa, e de repente você encontra no meio do mar o quê? Um tumulto, uma tempestade, e você não tem forças, porque você não construiu passo a passo. Agora eu gostaria que a irmã Eunice lesse Mateus 22, 29, e aí a pergunta é: por que erramos? Por que erramos? Por que a família hoje se destrói? A gente já tem alguma noção, a gente já tem alguma coisa, mas por que a coisa não funciona? Por que erramos? Mateus 22, 29. Jesus, porém, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam... 29, né? É só o 29. Só o 29? É. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você no casamento não colocar as Escrituras como princípios básicos de um casamento, você vai ter problema em alto mar. Muitas vezes nós achamos que sabemos, achamos que temos todo o domínio do mar, do casamento. Não, nós estamos seguros, nós estamos... Eu gostaria que só você lesse Gálatas 3 e 22 para a gente encerrar por hoje, porque o horário já está estourando. É verdade. Gálatas, e aí a gente continua, seja algum domingo próximos aí. Gálatas 6. Gálatas 3. 3, 22. Gálatas 3, 22. Sim. Achei aqui. Pois não. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ao contrário do que se imagina, do que a sociedade define, qualidade de vida não é viver em glamour. Qualidade de vida tem tudo a ver com superação de desafios e de conflitos que naturalmente se sucede dia após dia
em um relacionamento a dois. Significa dizer que casamento vai ter sempre o atrito das pecinhas batendo uma na outra. Mas só que se você botar o óleo da unção do Espírito Santo entre as duas pecinhas que tanto batem uma na outra, que vai terminar se machucando, mas se você bota o óleo, elas vão trabalhar mais com suavidade, tranquilo, é mais suave. Que Deus nos abençoe e a gente continua em outra oportunidade. Aquele hino vencedor. Glória ao nome de Jesus. São 23 horas, 54 minutos. O Flavinho está aqui olhando para mim, porque agora já é o horário dele. Mas dá uma licencinha para nós, Flavinho. A gente vai terminar já, meu filho, viu? Tem algumas pessoas nos ligando, algumas pessoas que a gente até mandou mensagens durante a preparação para este programa. Infelizmente, o tempo foi embora. Tem muita coisa ainda sobre família que nós precisamos saber, que eu preciso aprender. Porque há famílias que já desmoronaram. Há esperança para isso? Sim, há esperança. Jesus é a esperança. Tudo tem conserto na mão do oleiro. Ele pode fazer. Deus pode fazer a cura. Deus pode remover as pedras e fazer retornar aquilo que foi apartado. E nós sabemos que o responsável por isso foi o inimigo das nossas vidas. Nós sabemos e vimos hoje, através desse seminário que o pastor Joelson Raulino nos trouxe, estou fazendo apenas uma síntese de que Deus começou a história da família no Éden com um casamento e está preparando a noiva Aleluia. Para o casamento futuro, glória a Deus, que é a volta do seu noivo Jesus Cristo para o encontro da sua noiva e as bodas do Cordeiro. Nós Aleluia. fazemos parte desta noiva. O inimigo não está satisfeito porque ele é participante de uma condenação prescrita e ele não quer morrer, sofrer sozinho. Ele quer arrastar as pessoas em decepção. Ele quer levar os laços ao naufrágio. Ele quer levar as famílias e quebrar as alianças. A instituição de Deus ele quer colocar por terra. Então reaja, meu filho, reaja, minha filha, levante a tua cabeça hoje, porque aquilo que desmoronou, o meu Senhor, ele tem cura para a tua situação. Aleluia. Em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. São 23 horas, 56 minutos. O meu amigo irmão Flávio vai soltar um pouquinho da música, um vencedor, e nós vamos encerrar orando. Pode continuar? Aleluia! Ora logo. Sim, vamos orar. Meu amigo Jesus, eu quero te adorar nesta noite por esta oportunidade que tu nos concedeste. Senhor, esse tema é tão forte. Eu sei que tem algumas pessoas se perguntando, Senhor, por que vai tocar neste assunto? Eu estou tão ferida, eu estou tão magoada, eu estou tão angustiada. Senhor, por que vai tocar neste assunto, neste programa? Programa, o nome dele é Já a Última Hora, Senhor. E ele está à tua disposição. O teu filho certamente orou. E este assunto é o mais forte da nação, é o mais forte no nosso contexto atual. E nós precisamos da tua graça. Por isso, coloque, Senhor, a tua mão, o teu bálsamo, a tua unção sobre as vidas. Abençoe os casamentos da terra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.